No ano de 2009, 99 cooperadores de 6 continentes na restauração do Senhor assinaram uma carta para advertir as igrejas e os santos de toda a terra, e principalmente os santos e as igrejas do Brasil e da América do Sul, que o ministério de Dong Yulan havia se desviado da verdade, promovendo ensinamentos deturpados, e havia se tornado uma obra paralela e dividida da obra única de edificação do corpo de Cristo em toda a terra. O pano de fundo e os detalhes que culminaram nessa advertência estão detalhadamente descritos em uma carta de comunhão e advertência, publicada por Projeto de Defesa e confirmação em abril de 2009, e também podem ser encontrados no site Uma Testemunha Fiel, afaithfulwitness.org. Após a publicação desta carta no ano de 2009, Dong Yulan e seus cooperadores manipularam e persuadiram os santos e as igrejas do Brasil e da América do Sul a acreditar que eles, juntamente com Dong Yulan e seus cooperadores, haviam sido excluídos pelos cooperadores norte-americanos da comunhão universal do corpo de Cristo. Desta maneira, e por terem sido fortemente desaconselhados de ler a carta, eu quero encorajar vocês que sabem mexer muito com a internet, tá? Não se envolvam com essas coisas. Pois era-lhes dito que se o fizessem, estariam tocando na morte. Quase a totalidade dos santos e igrejas, no Brasil e na América do Sul, foram convencidos a se posicionarem, daí por diante, não mais pela unidade do corpo e comunhão das igrejas em toda a terra, mas sim pela pessoa, ministério e obra de Dong Yulan. Até os dias atuais, essa carta ainda não foi lida pela maioria dos santos e igrejas no Brasil e na América do Sul. Diante de um cenário caótico de frieza, morte espiritual e até mesmo doenças e mortes físicas que invadiram as igrejas do Brasil e da América do Sul nesse período, restava, ainda, a Dong Yulan e seus cooperadores mais alguns pequenos esforços nos anos seguintes para sacramentar de vez os santos e as igrejas nessa posição. O principal desses esforços, iniciado na Conferência Internacional de setembro de 2010, foi substituir a verdade que recebemos no ministério neotestamentário, que nos revela que o reino dos céus é a igreja, que a igreja hoje é a realidade do reino, e que a manifestação desse reino ocorrerá no milênio, por um ensinamento diferente, passando a pregar que a igreja não é o reino, mas apenas um meio para se chegar ao reino vindouro, diminuindo assim a importância da igreja, pregando enfaticamente que o reino seria algo do mundo que há de vir, e que esse sim deveria se tornar o nosso foco. A vida da igreja é o reino, é justiça, A vida da igreja é o lugar onde nós podemos crescer na vida de Deus. A vida da igreja é para o reino. A vida da igreja é para o reino. Utilizando massivamente a expressão "o Senhor avançou", Dong Yulan e seus cooperadores passaram a afirmar ousadamente que essa nova revelação, recebida por Dong Yulan, seria um grande avanço na visão e que o que havíamos recebido anteriormente seria ultrapassado, como andar de carroça ou comer comida velha. Como de costume, esse novo falar e visão foi imediatamente assimilado pelos santos e igrejas. Senhor, obrigado, Senhor! Tu tens nos dado a promessa de um dia governar o mundo vindouro! Aleluia! Mas o carro é muito melhor que uma carroça. Hoje alguém viaja de carroça? Não, só para curtas distâncias, dentro de uma fazenda ou no campo. Mas para viajar longa distância, ninguém anda de carroça. Imagine se eu tivesse vindo para Ribeirão de carroça hoje. Existindo já nesse período outros projetos intensos de Dong Yulan em curso, como por exemplo o CEAP e a colportagem, outra nova e moderna visão foi apresentada por Dong Yulan. Tratava-se do projeto Bucafé, espaço comercial que envolveria venda de produtos alimentícios, venda de livros de Dong Yulan, orações e reuniões, e que, segundo eles, viria para revolucionar a maneira como o evangelho era pregado e como as reuniões eram praticadas.
A ordem do apóstolo e seus cooperadores era que as igrejas se empenhassem ativamente na abertura dessas unidades. A primeira unidade do Bucafé foi inaugurada no mês de agosto de 2009, apenas 4 meses após a publicação da carta de advertência, e o projeto se intensificou fortemente nos anos seguintes. Assim, alheios ao grave processo de divisão em curso e, como sempre, fiéis à comissão de seu apóstolo, os santos e as igrejas foram distraídos ao se envolverem com todas as energias espirituais e materiais nessa nova empreitada, elevando em pouco tempo o Bucafé ao status de franquia multinacional, com aproximadamente 500 unidades inauguradas e presente em 5 continentes. Vocês talvez não saibam, mas o Bucafé, ele é uma multinacional, irmãos. Quando você fala Bucafé, você tem que levar isso com você, é uma multinacional. Entendeu? Isso tem que brilhar dentro da gente, irmãos. Aonde você trabalha? Eu trabalho no Bucafé. O que é o Bucafé? É uma multinacional. Nos anos seguintes, nem mesmo o expressivo engajamento dos santos e das igrejas foi suficiente para impedir o fechamento de inúmeras unidades por toda parte, o que levou Dong Yulan e seus cooperadores a realizar uma adaptação no projeto e incentivar as igrejas a transformar seus locais de reunião em uma nova modalidade, denominada Espaço Bucafé. Outro esforço ardil empregado por Dong Yulan e seus cooperadores nesse período foi fortalecer e solidificar ainda mais o sistema hierárquico de seu ministério, ao conceder a presbíteros em diversas cidades estratégicas em todas as regiões o título de cooperador microrregional de Dong Yulan e posicioná-los como cabeças sobre um pequeno grupo de 5, 6, 7, 8 cidades, aumentando astuciosamente o controle e supervisão por toda parte. Em resumo, após a publicação em abril de 2009 da Carta de Comunhão e a advertência que revelava aos santos e às igrejas que o ministério de Dong Yulan havia se tornado uma obra paralela, com ensinamentos deturpados e dividida do corpo de Cristo em toda a terra, as principais ações de Dong Yulan e seus cooperadores sobre os santos e as igrejas envolvidas no seu ministério foram: 1. Ministrar imediatamente em seguida, em diversas reuniões especiais, conferências internacionais, regionais, microrregionais e conferências de jovens, mensagens para manipular e persuadir os santos e as igrejas a acreditar que os cooperadores norte-americanos haviam excluído Dong Yulan e as igrejas do Brasil e da América do Sul da comunhão universal do corpo de Cristo, e também a acreditar que os cooperadores norte-americanos, o LSM e as igrejas de toda a terra eram a divisão, os divisivos, e que a melhor escolha daí em diante seria se posicionar absolutamente pela pessoa, ministério e obra de Dong Yulan. 2. Envolver rapidamente e na prática, já a partir de agosto de 2009, os santos e as igrejas no projeto Bucafé, um projeto comercial, espiritual, humanamente empolgante e de considerável grau de complexidade, levando-os a concentrar nisso todas as suas energias espirituais e materiais. Além de mudar, através deste projeto, a maneira como os santos se reuniam, oravam, contatavam as pessoas e pregavam o Evangelho, dissolvendo assim lembranças e práticas anteriores. 3. A partir do ano de 2010, alterar a verdade sobre o reino e a igreja, passando a pregar que o reino futuro, do mundo que há de vir, é o verdadeiro foco de Deus e que assim não devíamos nos atentar para a igreja hoje, pois esse não seria nem o reino dos céus e nem o foco de Deus. E dizer que o que recebemos anteriormente era ultrapassado, carroça, comida velha, comida requentada. 4. E por fim, a partir dos anos 2011 e 2012, nomear e conceder o título de Cooperador Microrregional de Dong Yulan a diversos presbíteros em cidades estratégicas por todas as regiões, a fim de fortalecer e solidificar ainda mais a sua esfera de controle e domínio. Concretizava-se, assim, uma das maiores divisões já ocorridas em toda a história da Igreja. Fato é que Deus odeia a divisão e a condena fortemente em toda a sua santa palavra, e que a ordenação de Deus para o seu povo é que não haja divisão no corpo de Cristo. Portanto, logicamente,
Os causadores de divisão não passariam e não passarão impunes ao juízo de Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Mateus 7:15 a 16. No decorrer do tempo, quais frutos foram manifestados entre Dong Yulan e seus cooperadores? Observemos alguns fatos que se seguiram. Após a publicação da Carta de Comunhão e Advertência, uma das primeiras reações de Dong Yulan e seus cooperadores foi realizar na Estância Árvore da Vida, durante a Conferência de Jovens de julho de 2009, uma reunião especial para combater o conteúdo da carta e inocular os jovens ali presentes contra a comunhão e o clamor presentes nessa carta e contra os cooperadores da restauração do Senhor, principalmente os norte-americanos. Os 4 cooperadores de Dong Yulan envolvidos nessa reunião especial foram Miguel Ma. Você sabe, vocês são considerados um tesouro para o Senhor. Não somente vocês são considerados um tesouro para o Senhor, o inimigo também olham para vocês com uma firme determinação. Eu vou ganhar essa turma para mim. Nós sabemos a quem nós pertencemos. E pelo fato de vocês pertencerem ao Senhor e serem uma geração importante para o Senhor e também serem alvo do ataque do inimigo, sentimos a necessidade de ter um momento de comunhão com vocês nessa tarde sobre vários assuntos, muitas coisas que estão ocorrendo no nosso meio, muitas coisas que estão acontecendo e que vão influenciar de uma maneira ou de outra a nossa vida cristã, e há uma necessidade de que todos nós aqui estejamos muito claros sobre os acontecimentos ao nosso redor, certo? Quem está ciente dos problemas que o norte da América está causando aqui, levanta a mão. Tá certo. Elcio Almeida. Não precisamos que ninguém nos ensine quem é o nosso pai. Como diria o Dunga, a gente nunca é bom. Mas a gente vai ganhar. Nós vimos que nós precisamos de uma restauração orgânica. Sair daquilo que é tradicional, sair daquilo que é judicial. Imaginem se não tivesse o ministério ulterior de João, o que seria dos escritos de Pedro e de Paulo? Estariam na biblioteca. E que eventualmente o Espírito tem que nos fazer alguma coisa. Até pular do nosso lugar. Quantos irmãos foram ajudados a quebrar casca? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. É isso aí, irmãos. Vamos beber na torrente e vamos passar de cabeça erguida. Solomon Ma. Digo para os irmãos, eu jamais vi isso, nem mesmo no cristianismo. Um grupo de pessoas se levantar para execrar um servo de Deus e uma obra que com certeza nós reconhecemos e o Espírito mesmo reconhece, é a obra do Espírito. Lendo isso aqui, eu não sei se tem algum psicólogo aqui, alguma psicóloga, vocês conhecem o termo projeção, não é? Projeção, é isso mesmo que se fala? Projeção. O que é projeção? É aquilo que eu pratico, eu projeto na pessoa e eu falo o que ela fez. Isso é projeção. É como se você olhasse para o espelho e você acusasse exatamente a pessoa que está do outro lado, mas não sabendo que aquela outra pessoa do outro lado é você mesmo. Então a técnica da projeção. O que está escrito nessas cartas, podemos dizer exatamente, é uma questão de projeção. Ezra Ma. Nós não concordamos com o que esses irmãos estão fazendo, mas o que o Watchman e o Witness não deixaram, nós temos que ler e praticar. Mas o Senhor avançou. E o irmão Dong está nos mostrando os passos que estão adiante de nós. Não podemos ficar parados no tempo. O Senhor avança.
Vocês, jovens, precisam estar atualizados com o falar do Senhor hoje. O que o Senhor falou aqui na instância? O que o Senhor falou em Ribeirão Preto? O que o Senhor falou em Brasília? O que o Senhor falou em Piracicaba? O que o Senhor falou em Belo Horizonte? O que o Senhor falou recentemente em Curitiba? O que o Senhor falou em São José dos Campos? Etc, etc. Tá, irmãos? A contaminação com essa questão da dissidência e da divisão é pior do que o pecado. Pior até do que o pecado grosseiro. Porque o pecado você se arrepende e você é restaurado, a alegria da salvação. Mas a questão da dissidência e da rebelião, irmãos, é difícil você se arrepender. E mesmo que você se arrependa, leva tempo para você ser restaurado. Amém? Nos Estados Unidos, os próprios cooperadores entremesclados lá, entre aspas, deram a estatística. 80% dos jovens de lá que saem de casa para ir para a faculdade, deixam a vida da igreja. 80%. Nós temos que chorar por eles, irmãos. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Nós devemos orar pela situação dos Estados Unidos. Para o Senhor realmente ter misericórdia da situação. O território da obra de Dong Yulan era dividido em regiões que foram submetidas à supervisão, controle e responsabilidade de seus cooperadores. Como dito anteriormente, mais tarde, e após a publicação da carta de advertência, cada região da obra foi subdividida em micro-regiões, sobre as quais foram nomeados cooperadores micro-regionais. Obviamente, o conteúdo dessa palavra fora replicado e intensificado por cada um dos cooperadores e micro-cooperadores de Dong Yulan em todas as regiões e micro-regiões da obra, a exemplo de cooperadores como Reinaldo Rodrigues da Silva, Eliseu Souza, Marco Melo, Ildeu Santos, Amir Silva e assim por diante. Em todas as regiões e micro-regiões da obra, os cooperadores de Dong Yulan foram ativos e fortes na execução dos planos deste ministério. Servindo ativamente na obra de Dong Yulan no continente africano, em 2010, ano seguinte à publicação da carta de advertência, Elcio Almeida fora acusado por outros cooperadores de Dong Yulan de, supostamente, estar emplacando uma obra pessoal e divisiva na África, utilizando para esse fim recursos advindos da obra no Brasil. Diante dessa acusação, Elcio Almeida foi fortemente combatido e rechaçado por outros cooperadores do apóstolo Dong. O agravamento dessa situação levou Elcio Almeida a comunicar seu autodesligamento em e-mail enviado no dia 21 de outubro de 2010 aos cooperadores Ezra e Miguel Ma, dividindo-se assim do ministério que ele defendia ser o ministério ulterior e a continuação do ministério orgânico do apóstolo João. As últimas notícias que se tem a seu respeito são: aproximadamente 4 anos mais tarde, Reinaldo Rodrigues da Silva, forte e ativo cooperador de Dong Yulan, é submetido a uma situação dramática em sua vida pessoal. Após desenvolver sintomas de fraqueza muscular e dificuldade de fala, Reinaldo é diagnosticado com uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA, que é uma doença degenerativa que causa lesão de neurônios motores, cujos principais sintomas são fraqueza, perda de massa e atrofia muscular, alteração da voz e perda da fala, entre outros. Em resumo, é uma doença onde a função cognitiva cerebral permanece inalterada, mas o corpo se enfraquece, atrofia e não responde mais aos comandos do cérebro. Logo após Reinaldo ser diagnosticado com a doença ELA, um fato anormal e curioso aconteceu no mundo inteiro. Pessoas, principalmente as famosas, de todos os lugares da Terra foram movidas espontaneamente a fazer um desafio chamado Desafio do Balde de Gelo. A razão do desafio era conscientizar as pessoas sobre a doença ELA. O desafio consistia em derrubar um balde de gelo sobre o corpo e chamar outras pessoas para fazer a mesma coisa. ALS Ice Bucket Challenge. Thank you, Zack Snyder. I'm going to pass this forward to my lovely co-star Ray Liotta, Katie Heigl, and my most favorite person in the world, Anthony Hopkins. Okay. Oh, crap.
You got soaking wet. Thank you. O irmão Reinaldo, como era carinhosamente conhecido entre os santos, faleceu em decorrência das complicações da ELA. Passados pouco mais de uma década após a publicação da carta de advertência, Ezra-Ma, que havia se tornado, juntamente com o filho de Dong Yulan, Pedro Dong, co-sucessor de Dong Yulan após a sua morte, deixou a sua posição neste ministério sob rumores de estar supostamente envolvido em um escândalo moral de natureza grave, vindo a se mudar, nos anos da pandemia, para os Estados Unidos da América, onde, após contrair a doença Covid-19, faleceu em 17 de outubro de 2021. Como já fora mencionado, após a morte de Dong Yulan, em 4 de setembro de 2017, a sucessão conjunta deste ministério ficou a cargo de seu cooperador e filho Pedro Dong e do cooperador Ezra-Ma, e posteriormente sob única responsabilidade de Pedro Dong, devido ao falecimento de Ezra-Ma. Desde então, Pedro Dong tem levado adiante, sob a ótica de vários irmãos, igrejas e cooperadores do seu próprio meio, uma obra ainda mais desviada e deturpada que a obra de seu pai. Acusado de se autoproclamar o único enviado de Deus na terra, o enviado especial, a única boca de Deus na terra, o profeta, o apóstolo, de autodeclarar que sua palavra é a palavra profética e única palavra que realiza e realizará a obra de Deus na terra nos tempos atuais, e de promover desvios alarmantes no ensino e nas práticas, dentre outras diversas acusações que podem ser encontradas em abundância na internet, Pedro Dong tem deixado, após si, um rastro de demolição, destruição e divisão que afetou diversas igrejas em várias partes do Brasil e do mundo, e até mesmo cooperadores renomados desde os tempos de seu pai, dentre eles os irmãos de sangue, Miguel Ma e Solomon Ma. É importante notar que, nesse contexto, muitos santos e igrejas que estão se dividindo do ministério de Pedro Dong têm ficado, em alguns casos, dispersos, em alguns isolados. Em outros casos, têm retornado ao sistema denominacional. Em alguns casos, têm mantido unidade entre si mesmos, e em todos eles buscando restaurar a vida espiritual e os princípios bíblicos que foram perdidos. Decorridas uma década e meia após a publicação da carta de advertência e todas as manobras realizadas por Dong Yulan e seus cooperadores, e depois de muitos anos de profunda fidelidade e serviço árduo neste ministério, o cooperador Miguel Ma, supostamente escandalizado com os direcionamentos, práticas e desvios de Pedro Dong, sucumbe e se divide desse ministério para prosseguir com aqueles que também se dividiram e se retiraram do ministério de Pedro Dong. Eu acho que hoje, no meio de toda essa turbulência, é um momento sempre adequado de rever, de se relembrar da nossa visão. Eu gostaria de mencionar esse livro, né? A Vida Normal da Igreja, a Vida Cristã Normal da Igreja. Eu gostaria de mencionar especificamente, assim, num aspecto maior, capítulos 4, 5 e 6. No capítulo 5 fala principalmente da base da unidade e a questão da divisão. E aqui tem alguns itens muito iguais. Por exemplo, 7 bases proibidas de divisão. E o primeiro item é líderes espirituais. Porque nós vemos esses princípios serem quebrados. E aí, se vocês lerem essas porções, vocês vão ver que os princípios aqui estão sendo pisoteados e rasgados. No passado, Miguel Ma, juntamente com todos os outros cooperadores, induziram as igrejas do Brasil e da América do Sul a se dividirem da unidade do corpo de Cristo, por causa de um líder espiritual, a saber, Dong Yulan. Em uma carta, assinada na Suíça em outubro de 2023, alegando não ser possível golpear mais a sua consciência devido aos desvios do ministério de Pedro Dong da linha central da economia de Deus, tanto em mensagens, palavras, como em ações e eventos, o cooperador Solomon Ma publicamente comunica o seu desligamento
e também se divide do ministério de Pedro Dong, tomando o caminho com os santos e igrejas que igualmente se desligaram. Atualmente, Solomon e Miguel já têm novamente exercido papel relevante entre esses santos e igrejas que se dividiram, sendo preletores convidados para ministrar tanto em localidades como em conferências. Demonstrando profunda tristeza, sinais de arrependimento, pedindo perdão aos santos e às igrejas e produzindo 12 documentos que explicam as razões de sua decisão e expõem os problemas, desvios, falhas e erros do sucessor Pedro Dong, no dia 2 de agosto de 2024, Eliseu Souza, outro cooperador de Dong Yulan e Pedro Dong, também anuncia publicamente o seu desligamento e também se divide deste ministério. Olhando para os frutos produzidos por essa obra nos tempos atuais, é lícito e conveniente questionar como o ministério que julgavam ser o ministério de Espírito e Vida, o ministério ulterior e orgânico do apóstolo João na pessoa de Dong Yulan, tenha produzido resultados tão desastrosos e divisivos, e assim nos lembrar da passagem de Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Mateus 7,15 a 16. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2,5. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2,7. Apocalipse 2,11. Apocalipse 2,17. Apocalipse 2,29. Apocalipse 3,6. Apocalipse 3,13. Apocalipse 3,22. Arrependei-vos, aproximou-se, pois, a manifestação do reino dos céus.